Olá pessoal, Facebook, YouTube e outras redes sociais. Hoje vamos falar um pouco sobre cimento e cal. Coisas tão importantes na obra, né? Em si, o cimento e o cal em si, né, e ferro, né, são a base da construção, da estrutura, né? Mais o cimento e o ferro. O cal já é mais acabamento. O cimento, do que é composto o cimento? O cimento é composto de calcário, argila e alguns componentes químicos. Ele vai a um forno, ele chega a uma temperatura de 1500 graus. Ali essa pedra ela queima e depois ela é moída e há um processo e sai o cimento Prolandi. Esse cimento que foi feito por um pedreiro inventado, né? Giuseppe, o nome dele, um italiano. Foi um pedreiro que inventou o cimento. E eu tenho aqui a pedra que faz o cimento. Essa aqui é a pedra que faz o cimento, ó. A base, né? Essa é a base do cimento, ó. Isso aqui é um calcário, ó. Essa pedra branca aqui, ela é levada a 1500 graus, 1600 graus, é queimada junto com uma argila, colocada argila, alguns componentes químicos e sai o cimento. E nessa queima, né, nessa temperatura e com esses produtos, ele cria uma característica. O cimento seca à base de água. O cimento ele quer água para secar. Ele não seca à base de água, ele seca à base de água. E uma coisa interessante é assim, ó, é que quando você vai fazer um concreto, por exemplo, quanto menos água você botar, né, que ela fique, né, pelo menos que fique úmida ali, que você tenha um vibrador, mais forte vai ficar o cimento. Quanto menos águas, mais forte o cimento, mais forte a massa. Se você botar ali 1 de cimento, 3 de areia, 3 de brita, com bem pouca água e vibrar, vai ficar mais forte do que você botar mais água. Porque a água aumenta o volume, né? E quanto mais água, se você botar muita água mesmo, até desagregar vai. O que é desagregar? Se você botar muita água que fica muito mole, quando você jogar dentro de uma caixa, a brita que é mais pesada vai descer para o fundo, a areia vai ficar no meio e o cimento vai subir para cima. Fica aquela viga assim que você dá com o martelo, ela demole. Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer o concreto. Mas o interessante é que ele não quer água na hora de fazer ele. Ele quanto menos água, mais resistente. Tanto que se você for fazendo uma concretagem com um caminhão de concreto, se você pedir para adicionar água acima do limite, você tem que assinar um termo de responsabilidade, porque a empresa se exime que se a obra der um problema e cair. Por quê? Porque acrescentou água. Claro que em casas baixas, eu vejo fazer aqui no Turvo, né? A turma faz aquele cimento, assim, assim por se dizer, um lavajão, assim, não, água, assim, derrama, assim, ela chega a se espalhar e joga dentro da coluna. É uma casa baixa, né? Não tem peso, não tem... Mas se for feito assim num prédio, o prédio vai cair. Por isso que tem todas essas normas e quando chega um caminhão de concreto, é batido slump. Slump, o que é? É botar dentro de um cone, erguido o cone, e vendo quanto ele baixa quando o cone tira. Quando tira ele dentro daquele cone. Quando você tiver muita água, ele vai baixar muito. Então o slump está muito alto e tem que adicionar mais cimento. Dá de fazer com slump com mais água. Só que com mais água tem que adicionar mais cimento para suprir essa quantidade de água. Mas o interessante é que depois de ele colocado e feito, e que ele estiver começando a secar, né, que ele está aí já reagindo, tendo cura, aí ele quer água. Ele quer ser hidratado. Por quê? Porque ele seca a base da água. Então, quanto mais água você ficar jogando em cima dele, pelo menos, no mínimo, por 7 dias, você molhar de manhã cedo. Quando ele quiser secar, se tiver bastante sol, molhar de novo, e hidratando ele, ele vai ganhar uns 10% a mais de resistência. E a sua laje, sua coluna, vai ficar mais forte. Ele vai ficar mais forte. Ele tem que ser hidratado. E se você cortar o processo e deixar 2 dias sem hidratar, não adianta mais. Ele perdeu já o processo, ele já não se hidrata mais. Então é muito importante hidratar. E
Aí também vem o cal. O que é o cal? O cal, ele é feito da mesma pedra, o calcário, essa aqui, ó. É o mesmo. A mesma pedra que faz o cimento faz o cal. Mas qual a diferença? A diferença é que essa pedra, para ela virar cal, ela é queimada a 1800 graus. Ela não chega a 1800 graus, 1500 graus. Ela é queimada a 850. Então essa diminuição de temperatura, ela vira outro produto, que é o cal. O que é o cal? O cal é uma cola igual ao cimento. Ele não é para amaciar a massa, né? Amaciar a massa é produto. Eu boto o detergente, né? Na verdade, aquele produto que a gente usa hoje, se você botar ele dentro de um balde, pegar uma mangueira assim com pressão e jogar dentro do balde, você vai ver que vai criar espuma. Por quê? Porque aquela espuma cria bolinhas dentro da massa e faz ela ficar macia, mas a massa fica toda furadinha. Só não vai ficar furada onde você desempenar, mas se você cavocar ela e olhar até o olho nu, dá de ver, com um microscópio mesmo, uma lupa, você vai ver grandes furos, onde tem filtração nas paredes e dá aqueles pés de galinha. Então, onde é que entra o casal cal e cimento? O cal tem 3 tipos de cal, né? Tem o cal virgem, o hidratado e o hidráulico. O virgem, ele está no estado mais natural. Você tem que pegar ele, jogar na água, deixar de um dia para o outro e depois usar ele, né? Deixa ele na água, ele vai hidratado, aí você usa ele. Bota ali 1 de cimento, 2 de cal, 9 de areia. Você vai fazer um reboco. Como está escrito no saco da Votorantim, que é a maior produtora de cimento e realmente sabe o que está falando, né? Ele não ia escrever isso num saco de cimento se não fosse o reboco ideal. E realmente eu já fiz, ele não dá pé de galinha, ele fica um reboco excelente. E aí tem o cal hidratado. Ele é hidratado assim, entre aspas. Por quê? Porque por norma brasileira, o cal hidratado, ele tem 30% de cal virgem dentro. Então, quando ele entrar em contato com a água, ele vai reagir e vai esquentar e vai dar umas trincas na parede. O cal hidratado também teria que ser queimado de um dia para o outro. Teria que ser queimado. E ele vai ser uma cola. Ele vai colar um grão de areia no outro. Ele vai ajudar o cimento a colar um grão de areia no outro. Mas por que botaram o cal junto com o cimento? Porque a norma brasileira, para te colar um grão de areia no outro, tu tem que ter 3 de areia, que é o agregado, e 1 de cola. Mas como é que tu vai fazer um reboco com 3 de areia e 1 de cimento? Não dá. Para quem é pedreiro sabe, não dá. Você bota na parede, o tijolo suga a água muito rápido, trinca tudo, não dá para desempenar, fica virado numa coisa. Então é onde entra o cal. Por quê? Porque o cimento seca a base de água e o cal seca a base de ar. Então eles viram um casal. Enquanto o cimento quer água, o cal não quer água. O cal fica numa reação química emprestando água para o cimento. Uma reação química. Emprestando água para o cimento e hidratando o cimento. Né? E a composição dessa massa, segundo a Votorantim, é 1 de cimento, 2 de cal e 9 de areia. Há pessoas que fazem diferente? Há controvérsia? Porque eu não acredito que nós, né, somos, claro, pedreiros, temos nossas práticas, mas as pessoas que estudam e têm os seus processos tecnológicos e fazem testes, o Votorantim, para chegar nessa massa, ela deve ter levado 10 anos testando, até ela chegar a escrever ali na embalagem como se faz um reboco ideal. E imagina, ela vende cimento, não vende cal. Mas mesmo assim, ela disse que quando fazer um reboco tem que botar mais cal do que cimento. A própria Votorantim, que vende cimento, né, apoiando o cal. Só que o cal dá trabalho, né? Dá trabalho. Então foi inventado um cal hidráulico. O que é o cal hidráulico? Esse não precisa queimar. Esse é só jogar na betoneira e fazer. Só porque ele não aglomera, ele não cola tanto o grão como os outros 2 tipos de cal. Ele não vai aglomerar, né? Ele não vai. Então, quando você for fazer a massa, você vai botar 1 de cimento, 2 de cal e 9 de areia. Que dividindo dá 3 de areia para 1 de cola. Essa quantia de cola vai conseguir colar um grão no outro.
Se tiver menos do que isso, não vai ter cola suficiente para colar um grão no outro. Isso é uma matemática simples. É tipo você for colar alguma coisa. Se você tiver pouca cola, você não vai colar. Tem papéis para colar numa parede. Vai tanta cola. Se você tiver a metade da cola, você vai ter que botar menos cola cada papel e eles não vão ficar grudados como é para grudar. É onde entra o cal. O cal para fazer essa ajuda no cimento. Mas hoje com essa correria, foram inventados muitos produtos, né? Que na verdade são aglomeradores de ar, criam bolhas dentro da massa, a massa fica leve para trabalhar, só porque ela não tem uma resistência. Com um de cimento, tem pessoas que botam 5 de areia ou 4, e o produto não tem cola suficiente para colar um grão no outro. Vai ter na superfície, quando você desempenar, que ela vai, né, puxar o cimento e parecer que está uma boa parede. Só que com o tempo vai começar a ter infiltração dentro da sua casa. Vai ter infiltração, vai ter pé de galinha, vai trincar a parede. Quando você pintar, que dá aquela chuva, aparece aquele mapa do Brasil. Isso tudo é a correria e a falta de, né, usar o cal adequadamente. Eu sou fã do cal. Fã não, não digo fã. Digo assim, eu vejo a utilidade que ele tem numa construção civil para o serviço ficar bem feito e adequado como ele tem que ser feito. É claro que o cal, ele não pode ser colocado dentro de uma viga. Por exemplo, você vai fazer uma viga de concreto. Você não pode botar cal, só cimento. Por quê? Porque o cal, primeiro, ele vai oxidar o ferro, ele enferruja o ferro. Segundo, o cal seca à base de ar. E naquela estrutura grossa, como é que o ar vai chegar lá no meio dela? Então o cal não vai secar. O cimento sim, ele vai secar, porque ele é base de água. Então o cal tem que ser usado em superfícies finas, tipo reboco, né? Reboco. Com cal também se usa para fazer alumínio, o cal também se usa para fazer o aço, né? Mas enfim, onde eu quero chegar? Esse dia um amigo meu me perguntou, né, sobre o cal, né? Ele estava rebocando uma casa e veio me pedir conselho sobre como a massa é adequada, né? Aí eu falando para ele. Só que o que acontece? Quando ele foi falar para quem vai fazer, dá muito trabalho. E se dá muito trabalho, tem que pagar um pouco a mais, né? Porque tudo tem o seu valor. O serviço que ele requer mais trabalho, mais mão de obra, tipo, você vai ter que queimar o cal, você tem que esperar para outro dia, toda noite você vai ter que queimar, ou queimar por uma semana, e ele tem que permanecer com água sobre ele, ou tapado, para ele não pegar ar, porque se ele pegar ar ele começa a secar. Ele é igual a tinta. A tinta, se você tapar ela não seca. Por quê? Porque ela não pega ar, ela seca a base de ar. E o cimento, se você molhar ele, não tem mais jeito, ele vai secar, vai endurecer, vai empedrar. Por quê? Porque ele seca a base de água. Então aí fica um conselho de como fazer um reboco adequado. 1 de cimento, 2 de cal e 9 de areia. Isso é o que falo, João Triquez, que já fiz. Isso é a Votorantim, um dos nomes mais respeitados na construção civil. E quando eles escreveram isso na embalagem deles, não penso que eles escreveram aleatoriamente. Isso eles rebocaram muitas paredes, fazendo muitos testes. Isso eles levaram 10 anos. Começou agora a escrever, eu acho que faz uns 3 anos, né? Como se faz o concreto, como se faz o reboco. Aí então ali tem o reboco ali, 1 de cimento, 2 de cal e 9 de areia. Só ele não especificaram, né, que se você botar o cal hidráulico, ele não é bom. Ele não aglomera. Como é que eu sei que ele não aglomera, que ele não cola? Porque eu já peguei areia grossa, queimei cal, fiz 1 de areia grossa e 3 de areião, e fiz um salpico. E ficou um salpico, colou tudo no outro, ficou como se fosse cimento. Demorou um pouco mais a secar, mas secou. Queimei cal hidráulico, fiz um salpico, salpiquei o muro aqui em casa, né? Tá ali o salpico, aglomerou, colou um grão no outro. Aí fiz com o cal hidráulico, não prestou. Não prestou, ele não cola, ele não aglomera. Ele não tem a mesma resistência de colagem de um grão no outro. Ele é mais fácil, por quê?
porque você não precisa queimar ele. Um engenheiro, né, do cal, da Gadalbertos, Adriano, o nome dele, ele disse que esse cal, né, entre aspas, assim, né, a maneira dele falar, ele disse: João, esse foi feito o cal do vadio. Por quê? Porque ele não precisa fazer nenhum processo, é só jogar na bitoneira. Só que ele é muito menos resistente, ele não vai aglomerar, ele não vai colar um grão no outro como é para colar, ele não vai ficar a massa 3:1, segundo a norma brasileira. Então, fica aí a dica. Cuide muito ao fazer o seu reboco, olhe o saco do Votoran, use Calvige, queima ele. Eu tenho um vídeo ali como se queima o Calvige. Se for hidratado, queima também. E evite o cal hidráulico. Evite produtos químicos também. Se você, onde é que o pedreiro queira botar ali 50 ml numa bitoneira de produto, para ele trabalhar um pouquinho melhor, ficar mais leve, tudo bem, 50 milímetros ali vai criar muita pouquinha bolha, né? Mas se a Votorantim, se der um problema no seu reboco, que a Votorantim notar que tem esses tipos de produto, você perde a garantia do seu reboco. Mesmo que o problema esteja no cimento, você perde a garantia do reboco. Por quê? Porque eles não indicam botar nenhum tipo de produto químico. Essas marcas que tem por aí, são várias marcas, né, que você bota um copinho e joga ali dentro da bitoneira e a massa fica macia. O cara vai lá, reboca, é fácil, né? Não tem saquinhos de cal para estar guardado, o servente não suja, o pedreiro também não. Só que a qualidade também não é a boa. Fica aí a dica. Se o vídeo ajudou vocês a pensar mais um pouco sobre o reboco, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam, ajudem o canal aí, para que a gente possa falar mais sobre construção civil. Façam alguma pergunta se eu puder responder. Se eu não puder, eu vou atrás, vou estudar, pergunto para engenheiros, e a gente raciocinando junto, a gente pode chegar a uma resposta exata, ou pelo menos coerente. Um abraço a todos, fiquem com Deus, valeu! E agora, por último, eu vou filmar de novo a pedra que faz o cimento e o calcário. Fechando o vídeo. Essa aí. Esse eu ganhei do Adriano, da Gadalbertos, que ele faz cal.